R. Lens Produtora. A paz do Senhor, povo de Deus, começando mais um testemunho. Estou muito feliz e seja muito bem-vindo. Eu sou a Jamile Rodrigues e hoje eu vou apresentar mais um testemunho no Crente Podcast. E hoje eu estou, a convidada de hoje é a missionária Cibele, casada, mãe de um filho. Igreja Pentecostal Infinita Graça, cidade Cambuí, Minas Gerais. Bom, na infância, a Cibele passou pelo processo, infelizmente, da perca da sua irmã. E através dessa perca, ela entrou em depressão e tentou suicídio. E na fase adulta, ela se mergulhou na bebida, no álcool, junto com seu companheiro, onde acabou perdendo, infelizmente, a sua empresa, o seu negócio, o seu sustento. Mas tudo isso ela vai contar aqui hoje e muito mais, e também como conheceu ao nosso Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Cibele. Missionária Cibele. Amém. Glória a Senhor, Deus. é um prazer estar aqui, né? Glorifico a Deus por isso, por essa oportunidade, por vocês concederem essa oportunidade, né? Que Deus Amém. abençoe grandemente. Fico feliz também. Glória A a irmã Deus. missionária, a irmã Isso. pega também. Para a glória de Deus. Você dirige uma igreja junto com outra pastora também, Isso. né? Aham. Glória a Deus. Meu Deus, que bênção, né? Mas antes, né, de a irmã missionária tá contando o seu testemunho, glória a Deus, eu quero falar para você, perguntar também para você se você tem um testemunho para contar, para falar como a Cibele está hoje. Ela veio contar o seu testemunho, falar o que Deus fez na vida dela. E eu convido você que tem um testemunho, manda o seu testemunho para você estar aqui contando o que Deus fez na sua vida. E também você que não é inscrito no canal do Crente Podcast, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Bom, e também quero falar para você, mulheres que gostam de se vestir maravilhosamente bem. Hoje eu estou com a Style Fashion. Para você adquirir esse look, aqui vai estar o site, QR Code, entra nesse site. Esse site vai direcionar você à loja, ao catálogo, para você estar escolhendo, adquirindo esse look maravilhoso. Tem vestido e conjunto. Gente, entrega para todo o Brasil. E acima de R$ 300, tá? Não paga frete, tá bom? Aproveite. Mas, bom, eu vou ficar um pouquinho de pé para vocês verem o look que eu estou vestida hoje da Style Fashion. Glória a Deus, não sai som, tá? É estranho, mas não sai som. Mas é para vocês verem o look que eu estou vestida hoje, porque tem pessoas que estão comentando lá, pedindo para mim ficar de pé para mostrar o vestido, tá bom? O look que eu estou hoje. Então aproveite, são muito lindos. Ó, e o preço é mais lindo ainda. Glória a Deus. Então vamos com o testemunho de hoje, amém? Glória a Deus. Cibele, vamos. Missionária Cibele, vamos começar com seu testemunho. Começa na infância, é isso? Isso, na Então, infância. vamos lá. Bom, a gente, eu, meu irmão, né, minha família, nós sempre fomos do interior, crescemos na roça, assim. Eu tive uma infância boa, assim, brincando, né, não vou dizer que tive uma infância infeliz, Sim. não, fui feliz. Vivemos no simples, assim, mas meu pai muito trabalhador, né, minha mãe também criou a gente ali sempre muito bem. Mas, assim, que eu tenho de lembrança de que me marcou muito e que eu vejo Deus em todos os detalhes na minha vida, começou desde a perca da minha irmã. Ela tinha 6 meses quando a minha mãe descobriu que ela estava com um tumor
cerebral, era benigno, né? Sim. E ela fez a cirurgia ainda quando ela era bebê e estava tudo bem. Nessa época, eu já me lembro que foi algo impactante, assim, Sim. né? Por mais que eu era criança ali, mas já entendia muito bem. E eu lembro que quando ela foi para ser operada, que ficou um tempo no hospital, na época, assim, eu nunca fui crente, minha família não. Frequentava às vezes a igreja católica. Mas assim, há uma diferença entre saber que Deus existe e conhecer a Ele de verdade, né? E eu lembro que tinha uma Bíblia dentro de casa. E na época, ainda criança, eu peguei a Bíblia e falei assim: Deus, cura minha irmã, né? Que ela volte bem para casa e eu prometo que eu vou ler a Bíblia. Aí eu lembro que eu abria a Bíblia, começava a ler, não entendia nada que estava escrito lá. Mas assim, fiz esse propósito com Deus quando eu era criança. E foi tudo bem, ocorreu tudo bem, ela voltou para casa. E nisso o tempo passou, né? Eu fui muito apegada à minha irmã, muito. Eu criava ela como se fosse a minha filha. Por mais, né? A gente tinha 8 anos de diferença, né? Mas assim, sempre cuidei muito dela, como se fosse minha filha. Tinha muito apego a ela. E eu lembro que com 2 anos, 2 anos e meio, ela começou a sentir muitas dores na cabeça. Ela colocava a mão na cabeça, falava que estava com muita dor. E nisso a minha mãe levou ela para o hospital e aí descobriu que aquele tumor, ele voltou, mas ele voltou maligno, né? E quando descobriu, ele já estava enorme na região aqui da nuca. Ela tinha um aparelho, que eu não me lembro o nome que ela usava aqui. Então estava muito próximo e era muito arriscado fazer cirurgia. Então foi passando pelo processo de quimioterapia. Ela saiu de casa falando, andando, sorrindo, sabe? Era muito alegre, ela era a alegria da casa. Batia em mim, no meu irmão. Aí eu lembro que aí começou, tipo, a ficar mais no hospital, passar por esse processo. Aí o que acontece? A minha mãe ficou muito ausente de casa por muitas vezes, por estar com ela no hospital. E eu cuidava já do meu irmão também pequeno. Meu pai tinha que trabalhar. Sim. Então eu lembro que foi uma responsabilidade já para mim ainda criança. Às vezes as pessoas que olham de fora não têm tanta noção da gente que viveu, né? Sim. Então eu lembro que tinha vezes que eu cozinhava, eu lavava, eu aprendi tudo ali, né? Amadurecendo muito rápido. Eu vejo se eu cuidava do meu irmão e eu lembro que uma vez era para ele ser, né, daminho de honra no casamento. Sim. E eu acompanhei ele tudo sozinha e a minha mãe no hospital com a minha irmã. Então eu já alimentava essa ausência, assim, essa dor por ela, pela situação dela. E foi passando o tempo e a notícia foi só piorando, né? Sim. E nisso eu ia também para a igreja aos domingos, né? Igreja católica aos domingos. Ia lá, pedia, né? Para Deus, assim. Mas não tinha aquela intimidade. Eu falo isso porque depois que eu conheci a Deus foi diferente, né? Depois que eu tive um encontro com Deus foi muito diferente. E nisso que ela tava pro hospital, tudo, com a minha mãe, depois de um bom tempo, ela foi parar aqui em Campinas, se não me engano, no Hospital de Câncer. E dali ela foi para São Paulo para ter o último diagnóstico. E aí os médicos falaram para ela, né? Falaram para ela, você tem a sua escolha, você fica com ela aqui, mas ela vai falecer, ou você leva ela para ela morrer em casa. Então aí a minha mãe com meu pai decidiu levar ela para casa. E aí foi o mais chocante para mim, porque ela saiu de casa andando, falando, abraçando, me chamava pelo nome. Ela escolhia as roupas que ela queria vestir. Ela tinha cabelinho cacheadinho, ajudava ela a arrumar o cabelo do jeito que ela gostava. Então, e quando ela voltou totalmente assim, paralisada. Ela só mexia os olhos, não tinha mais o cabelo, né? Então, o processo todo dela ficar no hospital era como se ela voltou para casa como se fosse um bebezinho. E nisso ali, algo que me marcou muito foi porque quando ela viu eu, assim, ela queria expressar aquela alegria, mas ela não conseguia se mexer. Aí eu lembro que ela mexia os olhinhos assim e as lágrimas corriam no olho dela. Tinha um cachorrinho em casa também que ela gostava muito. Aí eu chamava ele para perto dela, você via que ela queria esboçar aquela alegria, sabe?
mas não conseguia, estava totalmente assim paralisada, se alimentando por sonda. Então aquilo ali assim me impactou muito. Aí um certo dia eu estava trocando a fralda dela, eu ajudava muito a minha mãe, e ela começou a ficar totalmente roxa, como se estivesse com dor, mas ela não conseguia mais falar, ela não conseguia mais se mover. Aí eu chamei a minha mãe e falei, mãe, ela não tá bem. Aí a minha mãe pegou, vou levar ela pro hospital. E lá na roça é assim, né? O ônibus é de manhã, meio-dia e à tarde. Sim. Então eu tava quase perto do horário e tal. Aí ela chamou meu pai, eles pegaram, foram no ônibus, levaram ela pro hospital. E eles ficaram tão entretidos, assim, com ela, preocupados de levar ela pro hospital, que eu fui fazer a minha parte, assim, eu fui pra escola. E quando eles entraram no hospital, que eles foram dar conta da minha falta, eu tinha ido pra escola. Não. Porque eu sempre fui muito calada, eu sempre fui muito quieta. Assim, se tinha que fazer, eu tinha que fazer. Sim. E eu lembro que nesse dia na escola eu não consegui me concentrar, não consegui estudar. A sala inteira se levantou em oração. Lembro que foi algo assim. E eu chorei tanto naquele dia. Aí, dali ela não voltou mais pra casa. Que aí ela foi pro hospital com a minha mãe, com meu pai. E depois, né, meu pai voltou pra gente ficar em casa com ele. E ali foi no dia 14 de janeiro, um dia antes do aniversário do meu pai. Ela faleceu. E no aniversário do meu pai foi o enterro, né? O velório, tudo. E foi como se eu tivesse tomando. Eu não faço ideia o que ele sentiu. Mas pra mim, saber disso, olhar tudo aquilo ali, eu sempre parece que eu estava sentindo a dor dele. Eu fui sempre tudo guardando aquilo. Eu não consegui chorar. No velório da minha irmã, eu não consegui chorar. Parece que não estava caindo em si. A ficha não caiu, sabe? Era como se eu estivesse anestesiada. Eu não estava sentindo aquela dor. Eu não conseguia chorar. Parece que era algo fora da realidade ali. Então, fui guardando tudo aquilo. E aí, né, passada, minha mãe começou a ficar muito dependente de remédio para ansiedade, calmante. Então, tudo ali dentro de casa modificou um pouco, né? A saúde dela. Sim. E o meu pai também, infelizmente, né, por causa dessas coisas, tomou um caminho errado. Ele foi preso também, né? Então, tudo isso foi ali mexendo tudo. O que acontece? Quando ela faleceu, tudo que foi começar a ir para a escola, parece que isso refletiu na escola. Eu não conseguia entrar, eu não conseguia mais sentar ali e estudar. Parecia que estava todo mundo olhando para mim, que, sabe, algo que refletiu assim para mim. Eu não conseguia estar ali. Era uma ansiedade, era um sentimento, né, uma angústia um tempo todo. Aí o que eu fazia? Eu comecei a ir para a escola, né, pegar o ônibus e ir para a escola, mas eu não entrava na escola. Eu matava a aula, né, como se diz. Só que eu ia para onde? Eu ia para o cemitério, onde estava ali o túmulo dela. E eu ficava ali. Isso foi por um mês. Foi um mês desse jeito. Eu ia e conversava com ela. Na minha mente, eu estava conversando com ela, questionava a Deus, Deus, por que você levou ela? Deus, por que isso está acontecendo? Por que tudo? E desabafava ali. Era o único lugar que eu desabafava. E foi assim ali naquele mês todo, até que a escola ligou para minha mãe, né? Ela não tá vindo, o mês dela, o que tá acontecendo? E aí eu tinha celularzinho simples na época, minha mãe me ligou, ela falou assim, Beli, você não tá indo pra escola, a escola ligou aqui, o que tá acontecendo? Só que o pai tá bravo. Eu falei, agora, meu pai nunca bateu no nós. Aí eu falei assim, agora é hoje que eu vou apanhar, é hoje que... Mas eu não contava o que estava acontecendo. Eu não contava o que eu sentia, eu não contava onde eu estava indo. Não contava, não desabafava. E aí eu cheguei em casa, minha mãe tinha conversado muito com meu pai. Aí ele só deu uma bronca em mim, que seu pai é aquele que dá uma bronca e já chora, né? E a minha mãe me repreendeu também. Ela falou assim, olha, amanhã você vai pra escola. Aí eu falei pra Deus, Deus, Senhor, me leve e cuida da minha família, né? Eu lembro que eu tava sendo chocalhada na cama. A única coisa, assim, que depois que eu tomei os remédios, hoje eu vejo que eu tomei de manhãzinha, foi quase na hora do almoço, que aí eu tinha que ir pra escola. Então, eu lembro que a minha mãe
porque, assim, eu abri os olhos, mas não tinha entendimento do que estava tanto acontecendo. Eu lembro que começou a me dar forte enjoo, dor no estômago, ela tentando ali me acordar. E aí eu abri o olho, assim, falava meio mole. Aí ela falou, tá passando mal, né? Tá acontecendo alguma coisa com ela. Aí eu lembro que ela colocou a minha roupa, né, no sapato, me colocou no ônibus, foi comigo pro hospital. Aí no hospital, né, demorou a atender, demorou ela pra espera, e eu não contava, até porque na hora eu não tinha condição de contar. Mas aí entramos, né, fez a consulta com o médico, e o médico ali, ele olhou e falou assim, ela deve estar com uma virose, né, algo ali simples que ela tá. Ele falou, vamos passar um soro pra ela na veia e mandar ela pra casa. E só foi isso. E eu não contei nada. Não fez uma lavagem estomacal. Não fez nada. É a mão de Deus. Porque quando a minha irmã estava no hospital, às vezes a gente ficava na casa de uma prima, né? Tinha prima da minha mãe. E eu lembro que, estando ali, ela era da igreja. Mas na época eu não sabia que era louvor, não sabia que era o hino. Mas tinha uma música que tocava no rádio dela que eu amava a letra daquele louvor. Que era, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu amava a letra daquele hino, sem saber que era, né, um hino. E assim, mais pra frente, depois que eu fui pra igreja, eu ouvi esse hino. E aí, ali eu falei, nossa, era Deus comigo desde aquela época. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Era Deus se guardando ali, sempre. Eu lembro que aí depois que nós saímos do hospital, ela deixou na casa da minha tia, porque eu tava muito mole, tava muito, né, tanto calmante, tanto remédio que eu tomei. Meu Deus. E ali eu dormi, acho que da parte da tarde até quase o outro dia. Quando eu acordei, que eu despertei mesmo, né, não abri o olho e vi aquele... Mas quando eu despertei realmente, assim, eu olhei pro céu e falei, Deus, eu não acredito que o Senhor me deixou viver. Falei, não acredito que o Senhor não me levou. Aí, tudo bem, né? Aí, depois eu falei pra mãe, mãe, eu não quero ir pra escola. É assim, né? Eu não tô me sentindo bem esse ano, me deixa, né, esse ano. E aí a minha mãe procurou um psicólogo, eu fiz sessões com os psicólogos, mas assim, mesmo assim eu não contava nada. Não contei do que eu fiz, não contei do que eu sentia, contava nada. E nisso, né, como eu falei, meu pai acabou seguindo outros caminhos. E dentro de casa também já presenciei uma vez, antes do meu pai preso, ele chegar baleado dentro de casa. Então, tudo isso foi assim, fui guardando, foi o que levou, não quero mais viver, não quero mais essa vida, né? Mas Deus tinha um propósito, desde aquela época. Então aí depois... Mas seu pai chegou baleado, é isso? Chegou, isso. Foi numa noite, assim, né? Que ele tinha saído, tudo. E ele chegou. Aí no outro dia ele foi preso. Então aí depois só ficou eu, minha mãe e meu irmão. Então foi, assim, um processo muito difícil ali. Deus guardou realmente, porque... Eu acho que outro no lugar tinha tomado caminhos totalmente diferentes, né? Eu acho que com tanta dor, guardando tanta coisa, perca, tinha se desvirtuado, né? O pai, né? Tinha seguido para todos os outros caminhos, né? Eu cresci também no ambiente, assim, traições, né? Sua mãe, seu mãe, e assim. Então tudo isso foi gerando ali mas um conflito na sua cabeça. Isso. E quem olha não imagina, né? Família. Hoje a gente vê, tem tantos da família, tantos parentes, assim, mas ninguém tem a total, não vive a realidade que a gente mesmo que tá passando ali, né? E aí o tempo passou, fui pra escola, tudo. E com o passar do tempo, aí eu conheci o meu esposo, aí começou uma outra fase da vida. Conheci o meu esposo e na época a gente amigou, a gente não casou, a gente se juntou, foi morar junto. Passou 3 anos, a gente teve o nosso filho.
E ali a gente começou a sair muito. Mas assim, sai fim de semana, né? Sai fim de semana, ir pra uma festa, sair pra um bar. Tudo, só que começou a ser muito frequente. Muito frequente. Então a gente foi gastando muito dinheiro nisso. Você não era casado ainda? Não, era amigado. Era amigado. E eu lembro que até pro nascimento do meu filho, assim, também foi um propósito que eu fiz com Deus. E tudo isso eu ainda não era crente. Eu não era crente. Eu tava demorando muito pra engravidar. E eu lembro que eu saí pra fora, assim, na minha varanda, eu falei pra Deus assim, falei, Deus, se o Senhor me der um filho, a gente para de sair. Eu fiz o propósito por mim e por ele. Meu esposo, sem consultar. Sim. Não era crente, não entendi. E assim, ali na hora, mal sabia eu que estava fazendo um voto ou um propósito assim, né? Sim. Mas falei com Deus ali no momento. Falei, Senhor, me dê um filho. A gente para de sair para as festas, para balada. Porque nisso, meu esposo, numa dessas festas que a gente saiu, se envolveu numa briga, ele levou uma facada no joelho. Aqui assim, no braço. Então, correu até um risco, né, de ficar sem... Sim. E aí ele ficou um tempinho recuperando em casa, não conseguia trabalhar. Então, eu vi que tava indo longe demais essas saídas para o mundo, né? O mundo não tem nada de bom. É tudo passageiro, né? Alegria momentânea ali. E aí eu fiz com Deus. Falei, Deus, se o Senhor me der um filho, a gente para de sair. Passou um mês. Aí eu já tinha desistido. Falei, vamos esperar, né? Não vou engravidar mais, não. Mas eu mal sabia que já estava grávida. Deus atendeu o pedido ali. Só que acontece, eu me esqueci do propósito, me esqueci do voto que eu fiz com Deus. Me esqueci totalmente. Então, ainda grávida, a gente continuava saindo. E nisso que a gente tinha o nosso negócio próprio, né? Uma vidraçaria. Só que não tinha sabedoria para ali administrar. Todo o dinheiro que entrava, a gente mais gastava. Já chegamos a deixar R$1.000 no fim de semana em bar. E isso foi bem frequente. E então, foi falindo ali, foi minando. E a gente não vê, né? Quando não se tem sabedoria, discernimento de Deus para as coisas, o diabo ele vai minando, né? Vai destruindo. Então, a alternativa foi vender. Ele falou, a gente vai precisar vender. Ele vendeu, continuou trabalhando de funcionário no negócio que era dele, então ele já não administrava mais, ele vendeu. Mas assim, vendeu, tinha tanta dívida que ficou pelas dívidas. Então, aí ele continuou ali trabalhando, mas muito difícil. Então, porque aí o salário que recebia, a gente gastava em bebida. Ele também tinha um vício no cigarro. A gente não era viciado na bebida. Ele tinha um vício no cigarro, isso era. Só que aí começou a ter muito problemas, estresse. Para quem ele vendeu, começou ali a haver muito atrito. E isso foi gerando tanto estresse, tanto problema emocional, que ele começou a ter quedas de cabelo. E o cigarro que ele fumava, um maço por dia, ele começou a fumar 2. Nossa, então foi piorando. E aí a bebida, se começava a beber no sábado, começou a beber na sexta, na quinta, porque queria esquecer dos problemas, queria esquecer. E isso foi gerando tanta dificuldade que eu lembro que a gente ficou um mês, aquele negócio, né, salsicha e ovo, porque não tinha mais condição para outra coisa. Mas foi um tempo, assim, muito difícil. Então, resumindo, a gente estava no mundo, aquele voto que eu fiz eu já nem me lembrava mais, continuamos saindo, as consequências foi, meu Deus, né, a colheita disso tudo foi difícil, então a gente já se viu sem um negócio próprio. Aí como que as coisas assim apertou mais foi nessa época que a gente tava com dificuldade em casa, já né, vivia do simples, né, do básico. Mais dinheiro para bebida, sempre arruma. Sempre tem, né? Sempre dá um jeitinho. Mas, assim, eram muitas brigas. Tanto entre eu e ele, tanto com
outros, né? Sim. Então, ali todo mundo bêbado. Então, tipo, sempre teve muita briga, muita mágoa, muito choro, muita coisa. Houve muita coisa. E Você ainda não tinha, ainda estava, já tinha tido o filho ou ainda estava? isso quando eu estava grávida, Sim. aí nasceu, aí a minha mãe olhava pra mim sair. Ela pra olhava e eu e ele sair. saía. Sim. Todo fim de semana ela tava lá olhando ele pra nós. Pra nós poder sair, ou às vezes bebia em casa mesmo. Então, mas assim, sempre era essa vida, assim. Aí meu esposo, tem essa parte também, ele começou a ter muito problema de saúde. Ele sentia fortes dores no estômago, porque era só bebida, não comia, Sim. né? Tanto que tem fotos dele antes e depois. Ele era muito magro, muito magro, não se alimentava direito. Sim. Mas Jesus curou depois, porque tava piorando cada vez mais, né? Sim. Então, um momento assim que a gente foi procurar a igreja, foi, né, procurar algo assim, aceitar um convite para ir para a igreja, foi nessa parte que a gente estava passando por tanta ali dificuldade maior ali, já tinha perdido o negócio, as coisas não estavam bem no trabalho, a gente já não tinha carro, tava a pé. Até o carro perdeu também, não tinha. teve que Não vender tinha. tudo. Aí a gente começou a ir na igreja, aceitando o convite para ir para a igreja. A gente ia toda sexta-feira. A gente foi uma sexta, só que era aquele negócio, ia numa sexta e saía. Ia fazer as coisas que fazia, né? Bebia, tudo. Aí, passado, assim, acho que umas 3 sexta-feira, pouco tempo, que a gente tava indo pra igreja, o que acontece? Foram tantos problemas no trabalho, que aí a pessoa, ela, né, que ele tinha vendido, e pra quem ele trabalhava agora, decidiu fechar o negócio também. Não vou fechar. Sim. Então, meu esposo estava desempregado. Então, piorou o problema. A gente entrou em pânico na época. Eu lembro que ele ficou 3 dias, foram 3 dias desempregado. E a pessoa que decidiu fechar, ele falou assim, não, eu não passo para ninguém, eu não vendo para ninguém, nem para você, né, porque era pro meu esposo, não vendo de volta para você, eu vou fechar mesmo. Não queria fazer o acerto na época, foi uma desentendimento ali. E aí a gente foi indo mais na igreja. Foi 3 dias desempregado. Até que um dia a gente, dentro do culto, Deus usou uma pessoa de Deus, apontou para ele e disse assim, olha, Deus está dizendo para você, se firma, e ele vai restituir algo que você perdeu. Foi no outro dia, isso foi numa noite de culto, no outro dia, né, o patrão dele, para quem ele tinha vendido o negócio, ligou para ele. Ligou para ele e falou assim, olha, vem aqui pra gente conversar, né, pra gente ver o que pode fazer. Sim. E ele foi, e a gente não tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para nada. Aí ele foi conversar, aí ele falou assim, olha, aquilo, o dinheiro do acerto que a gente tem, vamos negociar, né? Vamos fazer um negócio aqui legal para você pegar, então, o negócio de volta. Lembrando que a gente tinha dinheiro nenhum. E a loja tava cheia de dívida com a agiota, cheia de dívida com distribuidoras. Então, tinha muita dívida. Pior do que quando a gente vendeu. Pior do que quando a gente vendeu. Mas como foi Deus que falou, foi na fé. E vocês sempre se manteve unidos, vocês dois. Não afetou o casamento? Não. O casamento não, entre vocês não era casado ainda, né? Isso tudo a gente era amigável. Relacionamento não afetou, né? Não, assim, fora as brigas que a gente sempre teve quando tava assim no mundo. Ah, sim, lá saindo fora. pra beber, sim, mas assim, Mas a perda nada. da empresa, tudo não afetou, a dívida, tudo isso não afetou o seu relacionamento. Graças a Deus não afetou não, sempre foi ali, sempre unido um com o outro. E nisso ali ele conseguiu ali fazer um acordo, né, para pegar o negócio de volta. Sim. E aí a gente começou ali na fé. Nós dois ali, nosso menino, começou ali na fé. Era a agiota batendo lá na loja, cobrando. Ai, meu Deus. E a gente sem dinheiro, mas Deus foi provendo tudo de uma maneira tão grande. De uma maneira que, olha, em 3 meses,
A gente conseguiu quitar todas as dívidas que tinha com a distribuidora. A gente não tinha o carro próprio ali para trabalhar, porque precisa de uma caminhonete, né? Transporte de vidro, tudo. Aí a gente tinha conseguido um carrinho, um Uno na época, e não sei como, mas a gente carregava tudo nele. Conseguia fazer. Deus foi, dava um jeito, mas Deus foi trabalhando de uma maneira tão grande. Isso foi essa promessa de Deus. E Deus tá ali realizando, que foi o que mais foi firmando a gente. Porque, tipo, Deus tá falando. Deus tá falando. E Ele tá cumprindo, né? Aí a gente começou a ir mais na igreja. Então, isso foi uma das primeiras coisas. E aí foi nisso que o meu esposo também fez o propósito. Ele falou: se o Senhor, né, me ajudar a fazer o negócio crescer e a tudo ir bem, eu paro de fumar. E ele tinha esse vício de muitos anos. Muitos anos. Então, de lá pra cá, nunca mais fumou, né? Então, abandonou esse vício. Aí foi nisso também que aí ele falou: então a gente vai parar de sair, parar de beber. Então, paramos com isso também. E aí, que bênção, começamos cada vez mais ali na igreja. E eu era muito vaidosa. Eu era muito, extremamente vaidosa. Roupas curtérrimas, demais. Eu estava conhecendo um Deus que eu não conhecia. Comecei a entender que Deus sempre cuidou de cada detalhe, né? Que não me levou porque Ele não quis, porque Ele tinha um propósito. Então, comecei a entender, conhecer mais a Deus aí. Só que um dia, numa conversa com a minha prima, eu falei pra ela assim: olha, eu vou na igreja, eu vou frequentar, eu tô gostando, mas eu não vou me batizar. Eu não vou, eu não quero, porque abandonar minhas coisas eu não vou abandonar. Falei bem desse jeito. Ela ficou olhando e falou: abandonar minhas coisas, não vou abandonar assim, né? As coisas que eu gosto de fazer, não vou. Aí, tudo bem, né? Deus vai fazer a obra, né? Com tudo com o tempo de Deus. Eu lembro que eu comecei a ficar ali cada vez mais na igreja. E até que eu passei por um processo de libertação. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Passei por um processo de libertação, sim. Eu lembro que um dia foi uma pregadora de fora, ela era ex-cigana. E ali ela colocou as mãos na minha cabeça e começou a orar por mim. Ali foi uma batalha espiritual muito grande, uma guerra espiritual muito grande. Eu tava com meu corpo imóvel, eu caí assim pra trás, né, as obreiras me segurando. Mas começou uma guerra na minha mente. Era ela orando pra aquela libertação sair, né? Pro demônio sair, tudo aquilo que me aprisionava sair dali. Eu lembro que o inimigo falava na minha mente: eu não vou sair da vida dela. Eu não vou deixar ela. E ela orando, repreendendo a angústia, repreendendo tristeza, repreendendo a obra maligna. Tudo. Eu acho que tudo que eu carreguei a minha vida inteira, né? Aquela angústia, aquele vazio, aquela dor, aquela depressão. Eu tava realmente ali sendo liberta e curada. E eu lembro nitidamente a voz do inimigo falando: não, eu não vou sair dela. E ela orando: você vai sair sim. E aí eu consegui ouvir a voz dela orando por mim, dizendo: vai sair sim. E o inimigo respondendo, e eu ouvia, e ele dizendo: não vou sair da vida dela. E foi orando. Aí eu tomei força, uma força que eu não sei de onde surgiu. E eu, em meu interior, comecei a orar também. Falei: sim, você vai sair sim. Em nome de Jesus. Então, ali no meu interior, eu falei: você vai sair sim. Eu tava imóvel. A minha coluna, que eu lembro que começou a doer muito, uma dor insuportável, porque eu tava totalmente arcada. Sim. Então, foi ali um processo de libertação da minha vida. Até que ela acabou de orar, né? O mal foi vencido em nome de Jesus, foi liberta. Só que aí ela olhou dentro dos meus olhos e ela falou assim: você quer aceitar Jesus? Porque até então não tinha aceitado Jesus ainda. Sim. Você quer aceitar Jesus? Eu falei: não quero. Você não aceitou? E eu falei: eu não quero. Aí ela perguntou de novo: você quer aceitar Jesus? Aí eu falei: não, eu não quero. Porque eu tinha medo. Uma responsabilidade, um temor, porque eu sabia que se eu aceitasse, eu tinha... Você já sabia, Eu né? sabia, sabe, aquele temor, eu Renunciar sentia aquele muita temor, coisa. renunciar muita coisa. Então eu não queria aceitar e não renunciar, ficar do mesmo jeito. Eu não queria, ou eu vou, ou não vou.
E ela perguntou pela terceira vez. Aí ela falou assim, é a última vez que eu pergunto, você quer aceitar Jesus? Eu acho que eu aceitei por ficar sem graça. Eu olhei no olho dela, eu falei, tá bom, eu vou aceitar Jesus. Sim. Aceitei. Quando eu saí da porta da igreja, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu aceitei você, eu aceitei o Senhor, e agora? Agora eu vou ter que mudar. Agora eu vou ter que tomar uma rumo pra minha vida, realmente, né? E ali o Espírito Santo foi trabalhando tanto, depois dessa libertação, mas foi trabalhando mais em mim agora, porque ele trabalhou na minha casa, trabalhou no negócio, foi cumprindo as promessas dele, mas agora estava trabalhando em mim. Sim. E ali o Espírito Santo foi trabalhando tanto que aí eu olhava no espelho falando, essa roupa não tá boa. E a gente não tinha muito dinheiro ainda para comprar roupa, né, saias, tudo, não tinha. Aí o que eu fiz? Eu fui no outro dia, arranquei tudo do meu guarda-roupa que eu achava que não era modesto, que não convinha agora, porque eu aceitei a ele. Sim. Por mais que não Até era as o vestes, né? por mais que não era o que eu ali na hora não queria, eu falei, mas agora eu tô com temor, agora eu tô com medo, agora eu aceitei Jesus, vou ter que ficar firme. Eu lembro que eu peguei tudo do meu guarda-roupa, falei, eu vou doar e o que for bom eu vou vender. Meu esposo olhou, aí ele falou assim, tomara que ela fique firme, porque se for pra me comprar tudo de novo depois, se for pra me comprar, vai ser difícil. E eu tirei tudo. O que eu pude vender, eu vendi pra mim comprar roupa pra ir pra igreja. Sim. Eu lembro que eu consegui comprar 2 saias e uma blusinha. Era um mês com essa roupa, tanto dentro da igreja, tanto fora da igreja. Sim. Era o que eu consegui. E fui mudando também outras coisas. Aí, o que acontece? Depois dessa libertação, depois do Espírito Santo começar a falar comigo, né, até nas minhas atitudes, tudo, ele colocou uma sede no meu coração e falou, eu tinha que comprar uma Bíblia. Eu fui na minha cidade atrás de uma Bíblia. Eu falei, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso começar a ler. Aí eu lembro que achei uma. Foi difícil na época de achar a Bíblia. Eu falei, meu Deus, mas a cidade não vende Bíblia? Nossa. Foi difícil. Achei uma. E ali eu comecei a ler. Eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. Sim. Se na época que eu tinha feito propósito com Deus, quando criança, de ler, eu não tinha entendido nada, mas eu estava lendo. Mas ali, naquele momento, parece que abriu meus olhos espiritual. Eu comecei a entender, comecei a notar, Deus foi falando comigo. E aí que eu fui me transformando mesmo cada vez mais, ficando firme cada vez mais. Então eu fui renunciando tudo que eu tinha que renunciar. Eu gostava sempre muito de ler. Eu tinha mais de 80 livros em casa, de gêneros diferentes, né? Mas hoje não é bom para a mente de um cristão. Sim, agora é outra coisa. É outra coisa. E na época foi a coisa mais difícil para mim renunciar, foi isso. Foi, né, aquilo que eu gostava de ler. Sim. Eu lembro que eu coloquei tudo dentro de uma caixa, fui doar na biblioteca. Eu falei, ai meu Deus do céu, foi o mais difícil. Teve que renunciar, né? Aqui. Foi o mais difícil, foi com dor no coração. Mas aí foi substituindo por outros. Sim. Livros de teologia, livros de, né, para conhecer mais. Então, aí ali eu fui me aprofundando mais nisso. Aí o que acontece? Eu sempre fui muito tímida. Muito tímida. Falar pra mim, de falar em público, apresentar trabalho de escola, ou... Não era com você. Não era comigo. E até, né, como eu falei, era tão difícil eu desabafar o que eu sentia, conversar nunca foi, sempre foi muito fechada. Até com seus pais, né, você não conseguia. Não conseguia. Até hoje melhorei muito. Mas, assim, eu não era muito de falar, de guardar, né? É mais de guardar, assim. Então, aí ali eu comecei, né, a ler outros gêneros, que nem eu falei, eu era muito tímida. Então, começou a nascer dentro um desejo de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo. Aquilo que eu estava lendo, a palavra de Deus. E aí eu estava indo na igreja e Deus sempre levantando vasos de Deus, dizendo, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar, você vai ser missionária, você vai pregar a palavra de Deus. E eu dentro de mim aquela guerra, né, entre o espiritual e o meu eu. Meu Deus, eu nunca, nunca. Mas pelo espiritual tinha aquela chama dentro. Nisso eu tinha acabado de ser liberta, eu estava conhecendo tudo.
Falei, não, então eu vou decidir, eu vou me batizar agora, eu vou me batizar. Então foi ali 1 ano renunciando, 1 ano lendo, 1 ano conhecendo a Deus, né? E eu lembro que uma das coisas assim que Deus falou foi isso. Falei assim, você vai, né, pregar a palavra de Deus, né? Eu te chamei para isso. Então eu guardei aquilo no coração. Então começou esse desejo, esse chamado. E ali eu me preparei. Aí eu lembro que estava tendo uma festividade ali na igreja, um evento. Falei, não, hoje eu vou conversar com a esposa do pastor. E nisso também já tinha marcado a data do, né, Sim. e visto o casamento, tudo, porque eu sabia, né, que estava errado. Sim, sim. Então a gente, né, fez tudo certinho. Eu não vou casar, por isso que foi esse tempo também. Então, vamos preparar tudo para me batizar. Então eu preparei tudo para mim poder descer as águas, já tudo certinho. Aí eu lembro que nesse dia eu cheguei na esposa do pastor na época, nesse evento. Aí eu falei para ela, olha, o batismo tá chegando e eu decidi, eu quero me batizar. Com aquela empolgação, com aquele, né, fervor no coração. Ela olhou para mim assim, ela falou assim, mas você não pode se batizar. Eu fiquei sem entender por quê, né? Na hora Sim. estranhei por quê. Porque assim, quando eu e meu esposo, nós fomos morar junto, o estado civil dele antes, na época, divorciado, né? Já estava divorciado, a gente se conheceu, como eu disse. E nisso a gente já estava 10 anos juntos, né? Já tinha o meu menino. Então, nisso já 10 anos de casamento, vamos dizer assim. Juntos, amigáveis. Você conheceu, né? Ele já tá divorciado. Isso, né? Isso. E depois vocês conviveu junto. Tivemos nosso filho, convivemos junto. Aí nesse... 10 anos? Isso, já fazia 10 anos. E aí casamos, né? Naquele ano casamos. Sim. Já nesse propósito para batizar, para fazer tudo certinho. Que a gente conhecia. Né? Eu não conhecia a palavra. Eu Seu não esposo conhecia ele? A família dele. Ele já conhecia, né? então. Isso. Mas assim, ele estava... afastado. Isso. Desviado. Desviado, né? Aí depois que você aceitou, ele também aceitou. Muitos anos. Então, aí quando eu comecei para a igreja que ele foi junto, então no caso ele estava voltando, mas eu estava conhecendo. Sim. Eu estava conhecendo, ali tendo uma transformação, né? Sim. E aí ela olhou para mim e falou, não, porque o ministério não permite. Mas foi algo assim tão na hora, como um balde de água fria. Para quem tá com aquela fé. E eu acredito muito que as palavras têm poder. Com certeza tanto para o bem, né? Para você profetizar, você falar algo no seu dia a dia. As palavras têm muito poder, é bíblico isso, né? Sobre o poder das palavras. E eu me lembrei, quando eu disse, eu não vou me batizar. Foi algo que veio no pensamento. Falei, olha, era algo que parece que eu estava rejeitando. E agora eu não estou conseguindo isso que eu mais estou almejando. Então eu sempre falo muito isso. As palavras, ela tem muito poder. Tem. Claro que era algo ministerial, tudo ali. Mas o Espírito Santo me lembrou. E ali eu aprendi, né? Tenha cuidado com aquilo que fala. Com aquilo que você, né? Sim. Vocês casaram no papel. Aí na hora que foi se batizar, não se preparou tudo. Quando eu cheguei nela, falei pra ela que queria me batizar. E falou, não, você não pode. Aí ela pegou, mas o que mais me doeu, que mais me deixou confusa, foi isso que ela falou ali na hora. Ela tinha uma moça no altar. Ela falou assim, olha, faz como ela. Separa e vive sozinha. Aí você pode se batizar. Ela falou assim, vive sozinho, se você se separar, aí você pode. É o diabo falando na boca dela. Só se você se separar, aí você pode batizar. Porque aí você não tá mais unida com ele, que foi uma pessoa divorciada. Não, isso aí não é... Jesus amado. E se eu tivesse ouvido? Então, uma alma, né? E se eu tivesse ouvido isso, se eu tivesse uma voltando pro mundo de novo, né? Porque olha, tem pessoas ali naquele momento que eu senti foi Deus que nos deixou, tipo, larga a mão de tudo isso. Meu Deus. Né?
Mas não, eu chorei aquele culto inteiro. Todo mundo sem entender porque eu tava chorando. Às vezes pensou que eu tava até chorando pelo culto, mas não era. Eu tava com uma dor dentro de mim, com aquela palavra que eu ouvi, com a sugestão que ela deu. Eu olhava pro meu filho, falei, como que eu vou fazer isso? Como eu vou destruir minha família? Deus, é isso? Não, com E na época certeza nova não. convertida, eu fiquei tão Sim, confusa. Falei, meu Deus, eu tô errada. Ou eu não tô errada? Você acaba se culpando, Foi aquela se confusão. culpando, sim. Aí minha família conversando comigo, tudo. A forma que ela falou foi tudo muito Pesado, né? pesado. Mas eu continuei indo, né? Tinha aquela esperança. E assim, não, alguma coisa vai acontecer. É promessa de Deus, né? Então, Sim. aí comecei a mandar e-mails, né, para a sede da igreja, para tentar. E nisso foi passando o tempo. Só que eu permaneci do mesmo jeito. O Espírito Santo falando comigo, as minhas vestes, o meu modo de, né, de agir, ler a palavra. Então, fui continuando, era dedicada ali na igreja. O que eu podia fazer, eu fazia. Aí entra pastor, sai pastor, e era a mesma conversa. Não, você não pode se batizar, mas você continua vindo, e isso e aquilo. Então, eu continuei. Como é errado isso? Continuei Não indo. existe, né? Pois é. E todo que ia Jesus. conversar, não, você não pode. E aí começou a ter muito, como que eu posso dizer? Muito humilhação através disso, sabe? Porque aí as pessoas da igreja começaram, pelo menos algumas, né? Não todo mundo, mas olhava com aquele olhar de julgamento, olhava com aquele, tipo, eu me sentia como se fosse uma mulher imunda, impura ali dentro, sabe? Meu Deus. Olha lá, tipo, adúltera, que era isso, né? Na cabeça deles. Então, e não era. E não era, não era. Eu falei, será que Deus não perdoa o meu pecado? Eu fiquei por muito tempo perguntando isso em oração para Deus. O Senhor não me perdoa? Eu falei, eu não sabia, não tinha conhecimento, né? Será que não tem perdão? Né? Como que vai ficar? E por que o Senhor está me fazendo promessas, então? Por que o Senhor está falando sobre chamado comigo? Né? O Senhor fala e aqui eu tô vivendo algo totalmente diferente, tá distante, assim, da realidade. Sim. E eu ficava perguntando, e quanto tempo vai durar isso? Eu podia ter ido para outro ministério? Tanto que eu sempre orei muito a Deus, sempre falei muito com Deus. Falei, Deus, isso para mim, para outra igreja, né? Na outra igreja eu consigo batizar tudo. Só que a resposta de Deus era sempre não. Não é o momento. E isso é tão real porque uma vez eu chorava muito. Eu ia para a igreja, não tinha oportunidade para nada. E aquele sentimento dentro de mim. E eu chorava muito, falava para Deus, Deus, eu não aguento mais isso. Até quanto tempo, né? Eu quero simplesmente ser batizada. Sim. Simplesmente descer as águas. Você ansiava por isso. Sim. Aí, e uma vez eu perguntei isso antes de sair de casa, fui pro culto. Eu falei, Deus, hoje eu quero a resposta. Eu quero, né, a sua direção para sair dessa igreja para outra igreja. E quando eu cheguei no final do culto, Deus usou um servo do Senhor. E ele olhou para mim e disse assim, você fez uma pergunta para Deus antes de sair de casa e a resposta é não. Como que ele sabia? Foi Deus. Fiz a pergunta antes de sair de casa. Sim. E ali, Deus respondeu não. Não é o tempo. Então eu fui entendendo que esse tempo era o tempo de Deus me preparar. Sim. Era o tempo de eu ficar ali submissa à vontade dele. Antes dele me levantar, sabe? E nisso eu fui, então, escutando as promessas do Senhor. Fui ali me sujeitando. Aí o que acontece? Como eu estava sempre ali na igreja, com aquela sede de fazer as coisas. Aí entrava um pastor, não podia batizar, porque era, né? Ministerial, tudo, não podia. Mas eu vou colocar algo na tua mão para você fazer. E aí eu comecei com o ministério infantil. Comecei a cuidar das crianças dentro da igreja. Às vezes eu tava com mais de 10 crianças nessa linha das crianças. Elas amavam. Apresentava lá na frente. Eu não subia no altar, não tomava ceia, nada. Mas estava envolvida agora nesse ministério infantil, nesse trabalho ali na igreja.
E isso me ajudou muito. Tanto para perder a timidez, a vergonha. Então foi uma preparação dessa forma. Só que enquanto eu apresentava, às vezes eu via olhares de julgamento. Tipo, não é para ela estar fazendo isso. Ela não pode fazer isso. E tanto quanto via, como ouvia. Sim. Aí também às vezes tinha permissão para participar do grupo de louvor. Cantar você pode. Então você pode participar do grupo de louvor. Aí participar do grupo de louvor, mas aí tinha outra pessoa que não deixava a esposa participar por causa de mim. Que não era para mim estar ali. Ai, meu Deus. Então, passei Nossa. por tudo isso. E eu chorava. Chorava muito em casa. Aqui já estava bem. Sim. Mas chorava muito em casa. Falei, Deus, por que isso? E o que te deu assim, claro, né, Deus, né, mas o que te fez assim ficar mesmo ali, não sair da igreja? Olha, Você gostava muito dali? eu gostava, assim, era tudo novo pra mim, né? Sim. Gostava muito de servir ali a Deus. Queria Porque fazer. se fosse, vamos supor, porque nem todas as pessoas são, né, iguais a uma outra, mas se fosse outra pessoa tinha saído, né? Mas se eu disser indo pro mundo. Se eu for dizer algo específico que eu acho que não tenho certeza, que me sustentou, foi a palavra. Por isso que eu falo, leia a palavra. Sim. Independente do que esteja passando, a fase difícil que esteja passando, leia a palavra. Eu todo dia, eu tava ali lendo, apaixonada pela palavra. Meu Deus. Comecei a fazer esboços, Olha sermões. Comecei a preparar tudo. Eu tenho tanto de caderno e eu não podia fazer nada, mas eu fui fazendo como se eu já tivesse um ministério de, né, preparando tudo, sim. Então isso me sustentou muito. Foi. É como Deus trabalha no silêncio. No silêncio. Você estava trabalhando. Foram 4 anos assim. Sim, no silêncio, mas estava lá, você e Deus. Eu e Deus. Né? Que Deus já tinha um propósito com você ali. Às vezes a pessoa pode olhar, nossa, mas ela está pregando, fazendo a obra, mas não sabe quanto tempo foi em secreto. Anciano. E aí, um ponto interessante, porque eu tinha tanta... Sabe aquele novo convertido que quer evangelizar, quer falar de Deus para todo mundo, que tem aquela sede? E eu não tinha oportunidade dentro da igreja, né? Então, até então, não podia pregar, não podia... Era ali em ocasiões, com o Ministério das Crianças. E aí, uma vez, Deus falou, faz como você pode fazer. Usa o que você tem. Usa suas redes sociais. E eu tinha muita vergonha. Aí eu falei, não, vou fazer um vídeo. Vou postar. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz no Instagram deu 2.000 e poucas visualizações. Nossa. Aí, olha. Aí Deus foi falando, continua. Aí eu fui lá, e no começo foi dando muitas visualizações. 2.000, 5.000, 8.000. Então comecei a fazer vídeos ali pro Instagram. Pregando. Falando um devocional, algo da palavra de Deus. E não é brincadeira. Quando eu comecei a fazer isso, começou a surgir convites. Olha só. Começou a surgir convites. Eu lembro que o primeiro convite que eu recebi foi para um culto de jovens, mas eu não podia ir. Aquilo começou a me matar. Ai, meu Deus. Porque não era batizada. Eu não era batizada. Ai, Jesus. Então quem olhava, ela faz parte do ministério, mas eu não era nem membro. Né? Eu não era membro, eu não era batizado, não fazia parte do ministerial. E aí o segundo convite foi para uma cruzada missionária. Aí aquilo ali já acabou. Eu falei, Deus. Eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, eu tô me preparando, tô fazendo os vídeos. Aí eu até me emociono, porque... Sim. E foi muito difícil, eu lembro que eu mandei mensagem até pra pastora Fabiana. Falei, eu não aguento mais. Falei, Deus, tem tanto chamado, tanto... Falei, como pode? Tanto impedimento. Até quando eu vou suportar isso? Aí eu ali fazendo os vídeos, cuidando do Ministério Infantil. E foi muito difícil porque eu tava cuidando das crianças. Aquilo ali dava um alívio pra mim. Era um refrigério na minha alma. Porque eu tava fazendo alguma coisa pra Deus. Só que aí entrava um outro pastor, me tirava. Não, mas você não pode, o outro pastor não tinha nem ter que colocado você. Aí tirava aquilo de mim. Aí as crianças sofriam, eu sofria. Meu Deus. Mas continuei indo na igreja. Sim. Aí depois deram oportunidade de novo. Não, pode cuidar. Aí a última proposta,
Foi uma proposta. Olha, você quer fazer? Você faz. Você cuida das crianças, só que na salinha, atrás das cortinas. Você não pode apresentar lá na frente. Meu Jesus. Você não pode, porque apresentava com gestos, Sim, né? Louvorzinho. Eu fazia todo o culto infantil. Eu elaborava tudo, tinha ideias, tudo, né? Porque eu tinha ali as irmãs que me ajudavam, tudo. Mas quando era pra aparecer, tipo assim, não aparecer que eu digo, mas fazer ali realmente na igreja, eram outras pessoas. Mas eu agia nos bastidores. Ai, meu Deus. Eu tinha ideia, eu falava, não, vamos fazer culto assim, vamos, tá? E na hora ali, eu tinha que me esconder, assim, porque eu não podia estar fazendo. E eu lembro que a gente organizou ali um culto infantil. A proposta que foi, né? Sim. Que esse último pastor falou assim, olha, você faz, mas na salinha fica, né? A apresentação escondido, pode. Escondido, praticamente isso, né? Nos bastidores fica escondido, desde que ninguém te veja. Eu orei a Deus. Falei, eu não quero. Assim eu não quero, Deus. Mas eu orei a Deus. Fui orar a Deus. E Deus falou comigo. Ele falou assim, ele mostrou em sonho pra mim. Foi um sonho muito claro. Ele falou assim, você vai fazer, mas vai ser por um tempo, né? Vai durar pouco tempo, mas você vai fazer. Eu lembro muito da passagem de Agar, né? Quando o anjo encontra ela lá na beira do poço no deserto, volta e humilha-te. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Falei, Deus, eu vou passar pela humilhação. Eu vou me submeter. Por isso que eu falo hoje, eu vejo muita dificuldade das pessoas ser submissa. Ser submissa à vontade de Deus. Ser submissa à liderança. As pessoas têm muita dificuldade. E sem submissão, não cresce ministerialmente. Sem submissão, as promessas não acontecem. Tem que ser submisso. Eu fui uma pessoa muito submissa. Mas você se sujeitou a muita humilhação. Mas todo o tempo sendo direcionado por Deus. Mas o Deus humilha? Não, mas era algo que eu tinha que passar. Sim. Era algo que eu tinha que me estruturar, eu tinha que viver. Sim. E aí eu aceitei. Cuidei das crianças acho que por uns 3 meses de novo, né? Porque nisso eu já tinha cuidado, já tinha me tirado e agora eu voltei. E ali, trabalhando ali com as crianças, passado os 3 meses, a gente fez um culto. E esse culto ali, eu apresentava as crianças com gestos, mas como eu não podia estar ali na frente e alguém precisava conduzir as crianças, eu sentava na cadeira, na primeira cadeira, e eu ficava assim com a mão, escondidinha, para as crianças me olhar e fazer. E tinha gente que olhava, mas por que ela tá fazendo assim? Não entendia. E outras, né? Então, aí quando eu senti que estava já chegando no fim, né, desse tempo que eu estava ali com as crianças, tinha um congresso. Eu falei, nesse congresso eu vou apresentar em pé. Aí, apresentei as crianças, tudo, mas eu já sabia que depois, né, ia me tirar, porque eu não podia. E foi realmente o que aconteceu. Passado uma semana, veio e falou assim, olha, você não pode. Então, é melhor você não fazer mais, não ficar com as crianças mais, não participar do grupo de louvor mais. Fica sentada. A única coisa que você pode fazer é o evangelismo fora da igreja. Porque você não tá fazendo nada dentro da igreja, é fora. Como se eu trouxesse algo ruim pra igreja. Né? Então, se fazer, você faz pra fora. Mas aqui dentro você não faz nada. Gente, que é isso? Coisa errada. Eu fui embora. Eu fiquei indignada. Eu fui embora. Eu falei, meu Deus, não dá. Falei, não dá. Eu não vou voltar pra igreja mais. Eu não vou voltar pra lá. E tem na Bíblia, né? Tá tudo na Bíblia, tudo como na Deus era, Deus deixou tudo, gente. Coloca a igreja acima de Deus, sabe? Foi. A igreja somos nós. E é engraçado, porque às vezes até a mesma boca que Deus usava para falar sobre acerca do chamado era a mesma que às vezes magoava com certas palavras, certas atitudes, era a mesma. Sem sabedoria, sem Espírito Santo. Meu Deus. E nesse dia eu falei, Deus, não vou voltar pra igreja mais. Não vou. Falei, agora imagina a vergonha.
eu fazia, né? Sim. Eu tava com as crianças, tava louvando. Como que eu vou entrar lá agora? Meu pensamento foi esse. Falei, como que eu vou entrar na igreja e ficar sentada ali? O que que as pessoas vão pensar mais ainda? Ó, ela foi tirada de tudo. Ah, ela não tá fazendo mais nada. E eu decidi, falei, não vou voltar. Aí no outro dia, aí meu esposo, por isso que é bom ter Sim. duas pessoas. Ele falou, não, nós vamos sim, você vai sim, nós vamos pra igreja sim, normal. E fomos pra igreja. Aí eu sentei, foi a parte mais dolorida, porque as crianças foram louvar sozinhas, por conta delas mesmas, né? Eu chorei tanto, tanto. E as crianças também, choravam tanto. Nossa. Ai, e o grupo de louvor, quando se levantou e foi louvar, aí eu não podia me levantar, não podia participar. Aí eu ficava ali louvando alto. E eu lembro que eu fechei o olho e me concentrei com Deus, porque a impressão que eu tinha é que era toda a igreja estava olhando para mim. Por que que ela não tá indo? Por que que, sabe, aquele sentimento tão ruim, Sim. tão ruim. E nisso, que nem eu falei, eu já estava recebendo convites para ir para cruzada missionária, né? Aí eu falei, não, Deus, eu não tô suportando mais isso. Falei, já tem tantos anos, já passaram tantos anos. Falei, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou conseguir mais. E aí eu lembro que... Não cresce espiritualmente, né? Cansa, tava cansativo, passando por tanta coisa, me submetia a tanta coisa. Mas eu, sabe, sempre ali, confiando em Deus, no que Deus sempre falou. E aí eu lembro que num certo culto, depois de tudo isso, Deus usou uma pessoa e falou assim, olha, você vai receber um convite. E esse convite você não vai recusar. Tá bom, guardei. Passou uma semana por aí. Veio um presbítero que, né, tava na cidade, na igreja na época. E ele veio e ele fazia trabalho nas casas de recuperações já. E ele veio com o convite. Ele falou assim, olha, você não quer ministrar na casa de recuperação? Bem por cima ele acompanhou, né? Ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Ele sabia que eu não era batizada, tudo. E ele também viu o quanto que eu chorei na época, eu e o meu esposo, né? Que eu tinha sido tirado de tudo. Mas aí o convite partiu dele. Ele falou, você não quer ir ministrar na casa de recuperação? Eu falei, ai meu Deus. Aí eu posso. Que, né? Não envolve nada ministerial. É como se fosse um evangelismo, mas é muita responsabilidade. Eu nunca tinha pregado. Nunca. Né? Falei, meu Deus. Aí eu fui orar. Deus confirmou. Deus confirmou pra mim, na minha casa, orando. Falei, não, então... E ele já tinha falado, não recusa, né? Então, aceitei. Então, minha primeira pregação foi na casa de recuperação, sem ser batizada. E pregando pela primeira vez na vida. 2 almas se reconciliou naquele culto, dentro da casa de recuperação. Aí não parou por aí. Porque aí no outro mês já estávamos em outra casa de recuperação. E nisso foi tendo mais levante ministerial. Sim. Porque eu estava ali sofrendo tanto, mas não fazia parte da igreja, não era batizado, não era membro. Mas eles queriam me proibir de ir. Não, você não pode ir. E ainda mais alguns irmãos da igreja te acompanhar. Então, você não pode. Falei, não, por que eu não posso? Eu posso, sim. Então, foi surgindo, né, já essa... Ai, mas assim, Deus foi... esse contrito. Mas aí foi, olha, 1 ano pregando, assim, nas casas de recuperações. Foi onde começou o meu ministério. Era almas que aceitavam Jesus, se rendiam aos pés de Jesus. Sim. Ali eu fui começando a pregar, se aperfeiçoar, né? Deus foi tirando aquela timidez. Então, Deus ali já foi concretizando tudo aquilo que Ele tinha prometido na minha vida. Até que aí Ele deu direção. Aí sim, Ele deu a direção e a permissão, né? Orei a Deus. Aí fomos para outro ministério. E aí nesse ministério, aí eu fui batizada. Só que aí quando eu fui batizada, aí eu já estava pregando. Já estava fazendo a obra.
E assim, eu já tinha tido aquele, eu já era transformada. O batismo ali pra mim agora era um ato, mas eu já estava transformada. Sim. Eu lembro que no começo eu tinha muito receio, né? Deus, eu não falei, mas pra mim ser batizado pelo Espírito Santo, eu quero muito isso. Eu preciso descer as águas primeiro pra depois ser. Eu tinha isso em mente. Até que Deus foi tirando isso da minha cabeça. Não, busca. Então, já era batizada no Espírito Santo, né? Sim, sim. E quando eu me batizei, então Deus já tinha começado a obra ali na minha vida. E hoje não tá aqui pra glória de Deus. Deus mostrou para você que não era necessário se batizar, mas para Ele te usar. Isso. Né, para você fazer a obra dele, o ministério que ele tinha para você, os projetos, os sonhos que ele tinha para você, não precisava você se batizar na água para ter tudo isso, claro, né? Não tô falando para as pessoas não se batizar, tá? Não, cada um é cada um. Experiência, cada testemunho. Isso, você sabe que né, espera em Deus, né? Porque a gente vê tantas pessoas se batizando, mas não tem aquela sabedoria que tá fazendo aquilo, né? Eu quero porque fulano vai, fulano se batizou e que a gente... A transformação começa de dentro. Isso. Começa ali de dentro. Propósito que você faz com o Senhor, o temor. O temor e a submissão, e a obediência. Sim. Tudo isso anda junto. Isso é a verdadeira transformação, né? E através disso, Deus, ele foi trabalhando. Aí nisso, a gente já estava com o nosso negócio. Sim. Deus já tinha mostrado, né, para um servo dele que a gente ia conseguir um terreno. Aí compramos um terreno no sítio, construímos. Então Deus fez uma restituição e um trabalho tanto no espiritual, ministerial e no financeiro. Tudo caminhou junto. Tudo caminhou. Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo assim, ó, tudo certinho, não deixa... E antes de eu batizar, né, de já ir para outro ministério, aí numa dessas casas de recuperações tem uma igreja, né? Igreja que cuida, né, também dessas casas de recuperações ali. Aí eu tinha ido ministrar nessa igreja. E nessa igreja, quando eu acabei de ministrar, antes de vir embora, né, na oração, Deus usou ali um irmão, e ele olhou pra mim e ele perguntou, ele falou assim, que ministério você exerce? O que você é? E eu na hora eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ele? Aí eu só falei, comecei agora, eu tô pregando agora. Ele falou assim, mas Deus falou pra mim que você é missionária. Eu vou te ungir aqui a missionária. Foi algo que o Senhor já tinha falado lá atrás. Então eu recebi a unção de missionária ali antes de descer as águas. Glória a Deus. Aí quando eu desci as águas, tudo, que fui batizada, aí, né, veio uma nova confirmação da unção, né, e tudo hoje, eu vejo assim, tô vivendo tudo que Deus falou. Como é bom obedecer a Deus, né? Como eu tava falando, as pessoas se batizam na brincadeira porque outro vai, ou se batiza porque acha que Deus vai usar mais depois que se batizar na água. Não é assim, né? E você obedeceu, esperou muito com paciência. Com paciência, Senhor. E obediência a Deus, né? Quem vai escutar isso, nossa, mas ela aguentou tudo isso, se fosse eu, não. Porque você viveu debaixo, né, da promessa, da vontade de Deus. Isso. Poderia ter tomado vários rumos diferentes. Vários rumos. Se eu tivesse ouvido a esposa do pastor na época, né? Não. E se eu tivesse não voltado para a igreja? Então, tipo, foi tudo na direção do Senhor. Isso. Mesmo passando poucas e boas, aguentando. Mas, assim, Deus, quando Ele dá sustento, Ele dá proteção, Ele dá refrigério, né? Até atingir o propósito. Isso. E hoje a gente entende por que passou por tudo aquilo. Não é um amadurecimento espiritual, né? Na hora não entende. Não entende, na hora não entende. Mas chega lá fala na Bíblia, né? Agora você não entende, mas entenderá depois. Isso mesmo. Então, hoje, olhando desde a infância até hoje, tudo foi a mão de Deus. Tudo foi a mão de Deus. Meu Deus, que maravilha, né? Deus sempre ali, Ele sempre foi com você, né? Você sempre obedeceu a Ele. Ficou debaixo da promessa, do querer dele,
né? E hoje você está aqui, né? Pra Hoje glória você de está com a Deus. sua empresa que antes você perdeu e agora você tem, né, trouxe de volta, né? Deus, né? Não nós, mas É, Deus, Deus. ele trouxe de volta. Agora você está com a família firme, né? Fez nova todas as coisas, né? Isso, firme em Deus, seus negócios também, tudo firme também em Deus, glória a Deus. Esse é o seu testemunho, né? Testemunho de obediência em Deus. Isso. Esperou em Deus, né? E isso é exemplo para muitas pessoas que não esperam em Deus, que não quer esperar, né? E acaba se prejudicando, né? Perdendo também ou entrando no mundo, porque você teve várias, Desistindo. né? Meu Deus, eu tinha tudo para ir para o mundo, mas não Tinha. foi. Mas Não. não foi, mas Graças obedeceu. a Deus. Isso é muito lindo mesmo. Eu fico surpresa, né, com isso, porque é difícil ver muitas pessoas assim, né, debaixo da obediência de Deus, porque a gente vê qualquer coisinha já não quer Desiste, mais, não quer mais. estar ali, não quer servir a Deus, ou uma fofoca, ou uma Exatamente isso. intriga, ou não quero, e acaba perdendo a bênção de Deus. Acaba se desviando do real propósito que Sim, Deus tem pra vida, sim. né? Chegando ao finalzinho do testemunho, testemunho maravilhoso, ensinamento, meu Deus, Glória a Deus, amém. E, bom, eu estou aqui com a preciosa promessa de Deus, é a palavra do Senhor. A gente sempre tira no finalzinho e Deus sempre fala, Deus sempre ele confirma, né? Glória a Deus por isso. E eu quero que você tire essa palavra, eu vou ler, tá bom? Vamos meditar nessa palavra, na palavra do Senhor. Fui. Tá, ó. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Amém. Meu Glória Deus. a Deus. Salmo 144, 12. Ó, então na juventude nossos filhos serão como plantas. Meu Deus. Viçosa, as nossas filhas como coluna esculpida para ornar um palácio. Amém. É o testemunho resumido. Pensa o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus sempre confirma, né? Meu Deus, medita nessa palavra poderosa, né? Amém. E conclui, né, o que a irmã contou aqui, o testemunho dela. E eu quero que a irmã faça uma oração, tá bom? Amém? Glória a Deus. Meu Deus poderoso. Pai Celestial, glória a Deus. Obrigada, Pai. Presença aqui neste lugar. Sim, Jesus. Estamos Em nome de Jesus. gratos por aquilo que o Senhor Em nome de é Jesus. isso mesmo. Grande é a tua presença aqui, Senhor. Meu Pai, tudo tem propósito. E hoje nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua vontade, debaixo da tua palavra. Glória a Continua, Deus. Senhor, abençoando este lugar. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã, eu quero agradecer, missionária, quero agradecer a sua presença. Veio junto, seu filho também, né? E mais a pastora, que é da mesma igreja, vocês trabalham Meu esposo juntas, também vem, mas tá filhinhas. descansando. É. 3 horas de viagem. É. Gente, é longe, né? E cansa. Cansa. Mas eu quero agradecer a sua presença, testemunho lindo. Amém. Eu que agradeço. Que Deus né? continue abençoando a sua vida, os projetos que Deus tem para você, né? Multiplique mais e mais. Né, o que você faz, você prega a palavra do Senhor e leva a mensagem, porque isso é importante, né, para muitas pessoas escutar, né, o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus continua fazendo. Que Deus abençoe seu ministério, a igreja, sua família, a sua casa. Amém. Também.
Testemunho maravilhoso. Amém. Glória a Deus. E você, eu quero agradecer aí, que Deus te abençoe. E eu te espero até o próximo testemunho, em nome de Jesus. Amém.